como se existisse um espaço entre nós e Deus. E é como se Deus pudesse ir até a metade do caminho, e a outra metade do caminho nós tivéssemos que percorrer para encontrá-lo. E o que eu imagino, queridos, ao ler esse texto, é que Deus percorreu essa metade do caminho que cabe a Ele percorrer, parou lá no meio e disse: olha, agora eu preciso fazer alguma coisa, esse povo precisa vir ao meu encontro. Eles estão muito ocupados, eles estão muito envolvidos com as coisas ao redor deles, e de alguma maneira eu quero estar com eles. Queria que você fechasse os teus olhos agora, que você percorresse essa outra metade do caminho, que nesse momento você pudesse encontrar com Jesus, que nesse momento você pudesse agradecer, inclusive, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. A palavra diz que nós devemos dar graças em todos os tempos. Não vamos agradecer pelo sofrimento, mas agradecer porque Deus está no controle, e se Ele estiver no controle, tudo vai dar certo. Pai querido, no nome de Jesus, nós cremos, Pai, na Tua palavra, Senhor, do início ao fim, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, Senhor, de capa a capa, Senhor. Nós cremos que os Teus propósitos se cumprirão integralmente, Senhor, na nossa vida e nesse mundo, Senhor. E no nome de Jesus, ao nos depararmos com essa declaração, que o Senhor em algum momento da história iria parar tudo para que nós pudéssemos reconhecer a Tua obra, e mais do que isso, para que nós pudéssemos conhecer o autor da obra, Senhor. Nós cremos, Pai, que o momento que o Senhor está falando é esse, Senhor. Muito obrigado por podermos nos reunir novamente, Senhor. Pai amado, estávamos ansiosos por esse momento, Senhor, ainda que de forma limitada, Senhor, nós podemos nos encontrar uns com os outros e juntamente nos encontrar contigo. No nome do Senhor Jesus, libera sobre cada vida aqui, Senhor, a unção, a graça, Senhor, Pai, o poder, a sabedoria, que nós possamos, Senhor, ser quebrantados nessa noite. Que haja, Senhor, no nome de Jesus, o movimento do Senhor sobre nossas vidas, nos transformando nosso caráter, abrindo os nossos olhos, Pai, realmente, Senhor, nos fazendo, Senhor, assimilar ao Senhor aquilo que o Senhor espera de nossas vidas. Nós sabemos que o Seu propósito, Senhor, Ele se cumprirá. Pai, o que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, eu gostaria que, Senhor, que todos aqui compartilhassem. O Senhor diz que na Tua casa, Senhor, há vasos de honra e há vasos de desonra, e cabe a nós escolher que tipo de vaso seremos. E no nome de Jesus eu profetizo aqui sobre cada vida, Senhor, que a decisão particular de cada um aqui será essa: ser um vaso de honra na Tua casa, Pai. É por isso, Senhor, que nós estamos dispostos, Senhor, a enfrentar os desafios, a enfrentar as circunstâncias, Senhor, a ir além das nossas limitações, a enfrentar os nossos medos, Pai, a enfrentar, Senhor, as nossas fraquezas, a fugir, Senhor, do pecado e de toda a cilada de Satanás, para que finalmente, Senhor, no último dia, a Tua palavra diz, nós possamos nos encontrar e selar esse encontro eterno, Pai. Nessa noite, Pai, nós queremos Te adorar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso fôlego, com todas as expressões possíveis. Que nessa noite o levantar das nossas mãos, as nossas palmas, Pai, a nossa voz possam chegar ao Teu trono. Que o Senhor, Pai amado, receba, Senhor, a nossa oração como um incenso, Pai, como um perfume, Senhor, que está sendo derramado. Que nós possamos, Pai, nos tornar mais do que algo estático, Senhor. Nós possamos Te celebrar, Senhor, nessa noite, Te adorar, Pai, expressar o que o Senhor representa para cada um de nós. Vem, Papai, vem, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, Pai, e acalenta esses corações, Pai, onde houver uma preocupação, onde houver um medo, onde houver uma dor, onde houver um sofrimento, que nesse lugar, Pai, o Senhor preencha com alegria, com a paz do Teu Espírito, com o renovo. Que nessa noite, Senhor, nós possamos recomeçar, não apenas o nosso culto, Senhor, não apenas a nossa reunião, mas que nós possamos recomeçar muitas coisas, Pai. Nós dependemos do Senhor, da Tua graça, do Teu favor, do Teu agir, para recomeçarmos e jamais pararmos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Que bom estar com vocês, queridos. Estou muito animado por poder nos reunir, e por trazer também essa palavra
para o teu coração. Ontem nós tivemos a oportunidade de ministrar lá em Inácio Martins, foi uma bênção. Eu acho que é muito seguro do jeito que nós estamos fazendo. Recomendo você, né, a realmente cumprir todas as regras que, né, estão sendo estipuladas pelas organizações de saúde, né? Nós disponibilizamos ali na entrada o álcool gel, né? Se caso você não tivesse vindo com máscara, nós já providenciamos algumas ali de reserva para você não voltar embora. Os banheiros também tem álcool gel, né? Colocamos ali na porta, né, um pano com solução ali para desinfetar os pés. E vamos manter essa distância até que nós tenhamos uma segunda ordem, que em nome de Jesus seja rápido, amém? Queria falar um pouquinho sobre quarentena. Eu sei que você está pouco informado, né? Que você quase não tem ouvido, né, essa palavra, esse tema. Alguém já ouviu falar de coronavírus aí? Eu sei que você está saturado, né? Se você pudesse escolher o tema da mensagem, não seria esse, com certeza, né? Mas você vai ver que é importante, querido. Não é uma quarentena qualquer. Nós vamos falar sobre a última quarentena. E eu vou colocar uma pulga atrás da tua orelha. Será que essa não é a última? Será que vai ter outras? Nós vamos ver na palavra de Deus, né? Nós muitas vezes usamos o termo quarentena, né, de forma assim comum para falar de tempos, né, que usam ali, que levam o número 40. Por exemplo, nós vamos ver muitos momentos na Bíblia que esse número 40 está presente. 40 dias, 40 anos e etc. Muitos mesmo, queridos. Nós nem vamos conseguir falar de todos eles. E quando eu percebi essa realidade, né, Deus trouxe no meu coração realmente o desejo de compartilhar uma mensagem que falasse sobre isso. Principalmente porque essas quarentenas bíblicas foram definitivas no curso da história, né, do povo de Deus, no curso da história do mundo. Em momentos em que Deus parou o mundo, ou parou Israel, ou parou nações, né, por esse período, né, de dias ou de anos, coisas tremendas aconteceram. E nós vamos ver pelo menos 3 intervenções de Deus nessas quarentenas bíblicas. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso pode responder algumas perguntas que eu e você estamos fazendo, né, durante esse tempo. Eu não sei você, mas uma coisa, né, que tem sido motivo de oração para mim é descobrir, né, qual é o objetivo de Deus com esse tempo que nós estamos vivendo. Porque, queridos, né, pode ter a mão de Satanás, e com certeza tem, ele quer tirar proveito disso, mas Deus não perdeu o controle. E de alguma maneira eu creio que Deus está administrando isso, que Ele está gerenciando. E quando Deus está gerenciando uma situação, algumas pessoas podem ser abençoadas, e essas pessoas temos que ser nós, amém? Então, se você crê que Deus está gerenciando essa pandemia, esse momento em que Deus parou o mundo, nós precisamos crer que Deus vai nos abençoar, e nós precisamos de algumas respostas para continuar. É muito difícil, né, continuar nossa vida debaixo de um tempo de dúvida, sabe? É muita incerteza, é para todo lado que nós olhamos. Não dá para fazer planos, né? Você consegue fazer planos financeiros? Não dá para fazer plano financeiro. Glória a Deus pelo teu emprego, espero que você esteja empregado, que a tua renda não esteja diminuído, né? Mas se diminuiu, fica mais crítica a situação ainda, é difícil, né? É bom quando você está, né, estável, que não há nenhuma turbulência, que você consegue olhar para frente e dizer, olha, eu posso fazer uma conta, por exemplo, que o salário vai entrar. Mas o que é mais certo agora, que está tudo incerto. Parece, né, uma coisa estranha, né? A maior certeza que nós temos é que não há certeza nenhuma, a não ser que nós vamos morrer um dia e que Jesus vai voltar. Isso é certo e nada muda. Amém? Você crê nisso? Mas nós precisamos lidar com essa dúvida. Nós precisamos lidar com a incerteza de forma que nós não paremos, que a igreja não pare e que nós sejamos abençoados, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? E uma coisa interessante, queridos, eu fui dar uma pesquisada rápida. Nenhuma situação na história parou o mundo até hoje. Já teve peste negra, peste bubônica, etc., né? Mas nada parou o mundo. Parou regiões, parou países, parou nações. Mas dessa vez parece que Deus, ele quis fazer algo grande mesmo, né? Ele parou tudo, porque não existe um país, né, que não tenha adotado alguma medida restritiva. Todos os países praticamente adotaram alguma medida restritiva em relação, né, a esse vírus. E algumas semanas atrás nós ministramos uma palavra, eu acredito que seja a primeira palavra que nós transmitimos, né,
que falava justamente sobre isso, que quanto maior o movimento de Deus, isso significa que uma maior transformação Ele quer fazer. Se Deus tivesse parado Rebouças, nós saberíamos que Deus queria transformar Rebouças. Se Deus tivesse parado o Paraná, nós saberíamos que Deus queria transformar o Paraná. Se Deus tivesse parado o Brasil ou qualquer outra nação, a gente teria certeza que Deus estaria querendo transformar o Brasil ou outra nação qualquer. Mas Ele parou o mundo. E nós precisamos entender que Deus quer mudar alguma coisa de forma mundial. Amém? E diante dessas incertezas que nós estamos vivendo, eu descobri que existe um benefício. E no mundo judicial, aí nos consultórios advocatícios, nos fóruns, existe um termo que é justamente esse, o benefício da dúvida. Não sei se você já ouviu falar, Deus colocou no meu coração, fui pesquisar. E esse termo, o benefício da dúvida, eu vou ler para você aqui de forma que a gente possa entender. É a condição onde falta uma certeza sobre a culpa de alguém que está sob acusação, sendo absolvido pelo princípio de que é inocente. Vamos traduzir. O benefício da dúvida recebe a pessoa que, embora tenha cometido um crime, por exemplo, mas não existe uma prova contra ela. E por não haver prova contra ela, ela vai desfrutar da liberdade, mesmo que ela de fato tenha cometido essa dúvida. Por isso que a gente fica às vezes irritado com a justiça. Puxa vida, aconteceu um crime, todo mundo sabe que foi tal pessoa que cometeu aquele crime, mas por falta de prova, a pessoa continua em liberdade, continua sendo absolvida daquela culpa. E nesse momento eu acho que você quer desfrutar da dúvida, amém? Sim ou não? Ou você quer pagar o preço? Nesse momento, queridos, eu vim ministrar porque nós precisamos desfrutar dessa dúvida. Há um benefício dessa dúvida, dessa incerteza. E qual é? Na dúvida se Jesus vai voltar amanhã, na dúvida se essa é a última quarentena, na dúvida se o mundo vai acabar, na dúvida se amanhã nós vamos ter recurso financeiro, na dúvida se daqui a uma semana, um mês, um ano, nós vamos realmente voltar ao normal. Nós precisamos fazer de tudo para estar com Jesus. Esse é o maior benefício da dúvida. Se existir uma dúvida, use essa dúvida para aproximar de Deus. Amém? Qualquer que seja. No mundo judicial, é esse significado, mas no mundo espiritual, para um cristão, o benefício da dúvida é esse. Qualquer dúvida que seja, vamos usar ela para nos aproximar de Deus. Está ruim, está difícil? Vamos buscar Deus porque está ruim e está difícil. Está bom, está dando certo? Vamos buscar Deus porque está bom e está dando certo. Está tudo incerto, está tudo na dúvida, está tudo inconstante, vamos buscar Deus por causa disso. Então, qualquer motivo que surgir na tua vida, por favor, use o benefício da dúvida. Se aproxime de Deus, faça que o melhor aconteça para a tua vida. Com certeza o que eu estou dizendo para vocês, com certeza o que eu estou compartilhando com vocês é algo profético. Nós vamos começar lendo um texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Apocalipse é o livro da revelação dos últimos dias. Agora, a revelação que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus, escrita em Apocalipse, são profecias, mas essas profecias elas não são só futuras. Você pode observar aqui que enquanto Jesus fala com o apóstolo João, ele diz: escreva, pois, as coisas que você viu. Coisas que nós já vimos, está falando de passado. Então tem coisas proféticas em Apocalipse que já aconteceram. Ele diz ainda, tanto as presentes como as que estão por vir. Fala de coisas proféticas que já aconteceram, fala de coisas proféticas que estão acontecendo e fala de coisas proféticas que vão acontecer. Amém? E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu quero que você entenda isso? Porque nós vemos na palavra de Deus, em momentos de dificuldade que o povo de Deus passou, em momentos talvez de quarentena como nós estamos passando, em que eles iam buscar Deus, e para entender o que Deus estava querendo fazer naquele momento, eles olhavam para trás, para entender o que ia acontecer na frente, ou para entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, queridos, Apocalipse, não só Apocalipse, mas a palavra de Deus, ela é profética. E nós podemos entender algo profético que já aconteceu no passado, que vai nos trazer revelação do presente e vai nos trazer revelação do futuro, amém? Para confirmar isso que eu estou dizendo para você,
Vamos ler rapidamente Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39. Diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse é um momento em que Jesus está explicando o que vai acontecer. Mas ele usa algo que não aconteceu ainda para explicar isso? Não. Ele fala: olhem para trás, consulte a palavra, consulte o que já aconteceu, vai ser algo semelhante. Então, queridos, você pode estar aí até, de certa forma, ficando neurótico, escutando cada bobagem. Queridos, quanta bobagem a gente escuta nesse momento de tensão. É tanta coisa que você não dá para ler, não dá para assistir, não dá para colocar tudo no coração. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você: você quer entender o que está acontecendo? Você quer entender o que Deus quer com isso tudo? Consulte a sua palavra. Há coisas proféticas que já aconteceram, que explicam o que nós estamos vivendo, o que nós vamos viver. Amém? Será que é o fim? Para falar a verdade para você, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, não escuta essa pessoa. A palavra diz que só o Pai conhece, sabe desse detalhe, e o Filho, né? Apesar de muitas pessoas não entenderem isso, porque a palavra diz que nem o Filho, né? Mas aquela afirmação fala de Jesus como homem. Jesus, enquanto homem, também não sabia quando seria o fim, mas agora Jesus, né, glorificado, sabe. E mais importante do que tentar descobrir é viver de forma que, se isso acontecer agora, nós possamos estar com Ele de forma definitiva. Amém? Não deixe que a tua carne espiritualize as coisas carnais, e também não carnalize as coisas espirituais. Então, por favor, não faça isso, sabe? Olhe para a palavra, leia a palavra, peça para o Espírito Santo iluminar a tua mente, amém? Não espiritualize coisas naturais, e também não despreze aquilo que de fato é espiritual. Queria que você ficasse bem atento a essas quarentenas, a esses períodos de 40. Tem 3 coisas que eu descobri fazendo uma pesquisa rapidinha, né? Aconselho que você também faça, né? Você vai dar uma pesquisada lá nesses períodos de 40 dias. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre o dilúvio. Quantos dias choveu sobre a terra para que houvesse dilúvio? 40 dias e 40 noites. Quando nós vamos olhar para a vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés viveu 120 anos, dividido em 3 períodos de 40. 40 anos, né, desde que ele nasceu até que ele, né, resolveu fazer justiça com as próprias mãos, matando um egípcio que estava oprimindo o israelita, irmão dele. Naquele momento em diante ele teve que fugir, foi para o deserto, né, casou-se com a filha de Jetro, e lá ele viveu mais 40 anos. E naquele deserto Deus fala com ele, se revela a ele na sarça ardente, e diz que ele libertaria o povo, né, do Egito, e conduziria esse povo até a terra de Canaã, e esse período leva mais 40 anos. Êxodo demora 40 anos. Jesus, quando nasceu até o dia que ele foi apresentado no templo, levou 40 dias, né? Jesus, sendo tentado no deserto, leva 40 dias. Depois que Jesus ressuscita, leva mais 40 dias, ele continua aparecendo aos discípulos. Moisés sobe no monte para receber a tábua das leis e fica lá 40 dias. Volta, fica bravo com o povo, lança as tábuas da lei no chão, quebra. Deus fala: você vai voltar, vai ficar mais 40 dias. Muitos ciclos de 40, muitos mesmo, sabe? Isso não é por acaso, não pode ser por acaso. Nós vamos ficar com alguns desses textos, mas uma coisa que eu descobri que em todos esses momentos está presente é que Deus, quando está colocando alguém, algum povo, alguma nação ou o mundo em quarentena, Ele está querendo fazer 3 coisas. Ele está trazendo julgamento, Ele está preparando esse povo e Ele está querendo fazer um recomeço. Lembre-se disso. Ele está trazendo julgamento, Ele está preparando essa geração e Ele está querendo recomeçar com essa geração, amém? Eu quero que você preste bastante atenção para que nós possamos entender então que tipo de julgamento está acontecendo nesse momento, que tipo de preparação está acontecendo nesse momento e que tipo de recomeço Deus quer
nessa quarentena. Queria que você prestasse atenção ainda em mais duas coisas interessantes. Eu achei muito interessante a diferença de quarentena e isolamento. Não sei se você já foi pesquisar, existe diferença entre quarentena e isolamento. E quando nós transferimos a realidade da quarentena e do isolamento para um significado espiritual, fica muito mais interessante ainda. E é interessante que a gente compreenda agora, porque quando nós entrarmos na leitura da palavra, você vai entender melhor. Quarentena, em termos medicinais, é a reclusão de pessoas sadias. Você está sadio? Então você vai entrar em quarentena. Você vai entrar para a tua casa como alguém que está sadio e vai ficar lá para não se contaminar. Isolamento é o contrário. No isolamento se pega quem está contaminado, se isola a fim dessa pessoa ou se curar ou, então ficar lá para não contaminar as outras pessoas que estão sadias. Isso é importante demais quando nós estamos tentando entender uma realidade espiritual. E a pergunta que eu quero fazer nesse momento precisa de uma resposta. O que está sendo esse período para você? Está sendo uma quarentena ou está sendo um isolamento? O que Deus está fazendo com você? Colocou você para dentro de casa para você não se contaminar com o pecado? Ou Ele colocou você dentro de casa como alguém que está precisando de cura? Estou precisando segurar esse cara, estou precisando segurar essa menina, porque ele está mergulhado no pecado, ele está realmente abusando de algumas situações, e eu vou isolar ele, para que ele não se contamine ainda mais, ou para que ele não contamine outras pessoas com o pecado. O vírus mais perigoso não é o coronavírus, queridos. O vírus mais perigoso que existe se chama pecado. E Deus pode sim estar usando esse período para nos isolar, para ver se nós nos curamos do pecado e para ver se nós paramos de contaminar outras pessoas, ou Deus pode estar sim nos isolando para que nós não venhamos nos contaminar. Eu vejo aqui, queridos, nesses períodos de 40 em que Deus demonstra na sua palavra, é que sempre que Ele coloca alguém de quarentena, fala, olha, você vai ser um remanescente, você está se santificando, você está buscando a minha presença, eu vou guardar você porque eu quero recomeçar com você. Então a quarentena de Deus é para aqueles que Ele vai recomeçar com eles. Você vai ver lá no dilúvio, tem quarentena e tem isolamento. Vamos ler, Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim, então o Senhor disse a Noé, entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Entra na casa, entra na arca, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. O que está dizendo aqui? Deus está dizendo, eu vou usar você como semente. Eu vou promover um recomeço a partir de você e da sua família. Então você vai entrar em quarentena, porque você está são. Aonde que está o isolamento? Deus fala em Gênesis 7:4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Isso é isolamento. Você sabe quantos anos possivelmente levou para ser construída essa arca? Não existe um número exato, mas pode ter demorado até 100 anos para Noé construir essa arca. E esses 100 anos em que tábuas e pregos diariamente eram colocados no seu lugar, foi se construindo a maior mensagem de arrependimento que talvez nós já vimos. Queridos, todo dia que Noé e seus filhos se apresentavam lá para construir aquela arca, as pessoas passavam por aquele lugar e elas tinham a oportunidade de descobrir o que Deus estava para fazer. Nesse momento talvez uma arca esteja sendo construída. Esse é um momento de preparação. Nós precisamos olhar para essa circunstância e perguntar a Deus, o que o Senhor está querendo preparar para mim? É para mim entrar nessa arca ou é para mim ficar aqui fora? Existe uma mensagem de preparação que está sendo propagada nesse período. Você crê nisso? Você está entendendo essa mensagem? Você está entendendo o que Deus quer fazer? Você está entendendo que a arca foi construída para salvar, mas vai ser salvo aquele que entrar na arca? Que há uma quarentena para aqueles que estão se santificando e há um isolamento para aqueles que desprezam o arrependimento? Ao mesmo tempo que essa arca, durante 100 anos talvez, foi construída e foi uma mensagem de preparação, também foi usada para julgar. E aqui nós vemos preparação, julgamento e recomeço, porque Deus colocou Noé e sua família dentro daquela arca para recomeçar com eles. Amém? Então, qual que é a minha expectativa? Morrer no dilúvio? Quando essa quarentena acabar, eu vou estar vivo na fé ou vou estar morto? Será que Deus vai me guardar nessa quarentena para começar de novo comigo? Será que eu estou entendendo a mensagem de preparação? O que Deus está querendo preparar na minha vida?
O que Deus está querendo restaurar na tua vida, querido? O que Deus está preparando você? Amém? Você entendeu isso? Vamos lá. Vamos agora para algumas quarentenas, né? Na vida de Moisés. Vamos lá em Atos 7:23, nós vamos ver os primeiros 40 anos da vida de Moisés, né? Do nascimento dele, no momento em que, né, Faraó determina que todos os pais deveriam lançar as suas crianças no rio, deveriam dizimar os seus filhos, né? Faraó estava ali, né, amedrontado em relação, né, aos israelitas. O povo estava crescendo demais, o povo de Deus estava crescendo demais, e Faraó tem uma ideia de parar esse crescimento, matando todas as crianças, né? E naquele momento, a mãe e o pai de Moisés, eles guardam esse filho, escondem ele por um determinado tempo, mas chega uma hora que não dá mais para esconder. Eles levam Moisés, deixam na beira do rio. Por provisão, por cuidado de Deus, a filha de Faraó encontra esse bebê, leva para criar. Tudo isso já era preparação, vocês sabiam? Deus usou quem para libertar o povo de Israel do Egito? Moisés. O libertador precisava conhecer como funcionava o governo do Egito. Então Deus faz isso. Você vai ser criado lá dentro do palácio de Faraó. E você vai saber tudo, como que funciona. Inclusive você vai saber como conversar com o Faraó, porque você vai ser criado lá. Já estava acontecendo uma preparação. Isso nós lemos ali então, Atos 7:23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Depois de 40 anos, ele supõe, quando lemos a palavra, nós entendemos que Moisés supõe que Deus ia usar ele como libertador. Ele tem ali um flash. Deus fala com Moisés, mesmo sem ele saber a dimensão desse chamado, ele entende que ele poderia fazer alguma coisa por aquele povo que estava sendo oprimido. Então ele decide ver os seus irmãos israelitas. E quando ele chega, né, no lugar que ele estava indo, ele vê um egípcio oprimindo um dos israelitas, que era um irmão de sangue dele. E ele decide fazer justiça com as próprias mãos, e esse é o momento que Moisés mata o egípcio. E ele mata o egípcio e ele se torna odioso para Faraó e para os outros egípcios. E ele tem que fugir para o deserto. Chega na casa de Jetro, né? Estou falando de forma rápida para você entender. Chega no deserto de Midian, né? Encontra lá Jetro, casa-se com uma das filhas de Jetro, e ele passa ali no deserto mais 40 anos, sendo o quê? Treinado, porque ele ia passar os próximos 40 anos conduzindo o povo de Israel do Egito para Canaã, e esse trajeto ia ser no deserto. Mais uma vez, Deus está treinando, Deus está preparando. Então nós vemos aqui Deus preparando Moisés para ser alguém, né, que ia precisar, né, lidar com os egípcios. Deus está preparando Moisés como alguém que ia precisar saber tudo a respeito do deserto. Isso está lá em Atos 7:29, diz assim: ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. E agora Deus se revela a Moisés e diz que ele deveria então conduzir aquele povo. Isso está lá em Deuteronômios 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Nesse momento, querido, nessas quarentenas que houve no livro de Êxodo, teve julgamentos. Quais julgamentos? Deus julgou os egípcios no momento da travessia, né? Enquanto Israel fugia dos egípcios, Deus dizima, né, aqueles egípcios. Eles morrem todos na travessia. Então Deus julgou aqueles egípcios. Deus julgou todos os israelitas que saíram do Egito e que murmuraram e que se rebelaram no deserto. A Bíblia diz que nenhum dos israelitas que saíram do Egito, a não ser Josué e Calebe, morreram todos eles no próprio deserto. Nenhum entrou na terra prometida a não ser Josué e Calebe. Deus julgou essa geração rebelde e murmuradora. E Deus julgou as nações que eram naturais de Canaã. Os jebuseus, né, eram ferezeus e um monte de Deus. Deus julgou os israelitas que se rebelaram, Deus julgou os egípcios e Deus julgou, né, o povo natural da terra de Canaã. Você percebeu? Deus preparou esse povo também. Enquanto, né, esse povo atravessava o deserto, eles tiveram que, né, dar uma treinada ali com
com alguns povos, tiveram que pegar na espada, e a Bíblia diz que Deus treinou esse povo no deserto para que quando eles entrassem na terra prometida, eles pudessem então vencer aquelas batalhas. E tudo isso para recomeçar na terra prometida. Então, duas quarentenas importantes nós já lemos aqui, nós já aprendemos aqui. A quarentena do dilúvio, né? A Bíblia diz, se você ler lá em Gênesis, que o povo era depravado, que o pecado tinha se disseminado, não cabia mais recurso, e Deus se arrepende, a Bíblia diz, Deus se arrepende de ter feito o homem, e Ele resolve recomeçar, e por isso Ele traz julgamento, né? Traz preparação e traz recomeço. Não deu certo o recomeço, Ele vai para Moisés, vai lá Moisés, sobe o monte, leva as tábuas da lei, talvez se o povo recomeçar com uma lei, dê certo. Não funciona de novo. O povo entra na terra prometida, né, se envolve com o pecado das nações que habitavam lá, e mais uma vez aquele recomeço falha. Qual que é a alternativa? Vou mandar o meu filho, vou recomeçar com ele. Não deu certo com Noé, não deu certo com Moisés, vamos recomeçar com Jesus, vamos recomeçar com o povo da fé. E agora, querida, é comigo, com você. Nós não estamos aqui por causa de Noé, não estamos aqui por causa de Moisés, estamos aqui por causa de Jesus. E o que eu quero dizer para você, as quarentenas que se referem ao período de Jesus foi a penúltima, posso garantir para você. E aqui que fica a dúvida, será que essa é a última ou será que vai ter outra? Porque a última não é revogada, a última é a última. Quando vier a última quarentena, não vai ter outro arrependimento, não vai ter outra transformação, não vai ter outra preparação, vai ser a última. E o que eu quero trazer com essa mensagem? Se essa transformação, né, se essa preparação, se esse isolamento, se essa quarentena que aconteceu lá em Jesus é a penúltima, nós precisamos estar atentos, porque se nós perdermos a última, já era. Por isso que o benefício da dúvida precisa ser desfrutado. Na dúvida, trate essa quarentena como se fosse a última. Na dúvida, faça tudo o que está ao teu alcance para estar com Jesus. Amém? Vou ler alguns outros momentos, vou citar aqui para você. Deuteronômios 25:3 fala, né, do número de açoites que uma pessoa que era pego em flagrante cometendo um crime levava. 40. Uma pessoa que era pego em flagrante cometendo um crime, qualquer tipo, levava 40 açoites. E esses 40 açoites é julgamento, é preparação e recomeço. Julgamento pelo que ele fez errado, preparando ele para a nova vida, dizendo, olha, não quer tomar mais 40? Se endireita. E recomeço. Agora você está com a tua vida quites. Tudo quitado, você pode recomeçar. Deuteronômios 25:3. Números 13:25 fala dos 40 dias em que os espiões foram, né, até Canaã. 40 dias. Deus fala com Moisés, separe 12 homens, um de cada tribo, né, de Israel, mande para Canaã, eles vão olhar como que é a terra, como que é o povo da terra. Aqui nós vemos também as três coisas, Deus preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida, Deus julgando aqueles povos nativos de Canaã, e Deus recomeçando então com eles. Em Jonas 3:4, um livro bem conhecido nosso, Jonas, 40 dias ele esteve pregando em Nínive. A princípio ele foge do chamado, e Deus precisa preparar ele de novo para o ministério. Ele tem aquela experiência de passar 3 dias no ventre do peixe, chega em Nínive, passa 40 dias pregando para aquele povo, e lá Deus prepara aquele povo para o arrependimento, ele se arrepende e o julgamento não vem naquele momento. Nínive foi julgada e condenada mais tarde, eles voltaram a cometer pecado, né? Se eu não me engano, Nínive fazia parte do território da Síria ou da Assíria, né? E mais tarde na história bíblica nós vemos Deus, né, pesando a mão sobre Nínive. Mas nesse texto, né, nesse momento dessa quarentena em que Jonas está presente, Deus prepara Jonas, Deus prepara o povo de Nínive, Deus traz julgamento e recomeça. Aquela cidade, né, teve a oportunidade de recomeçar. Nínive pôde recomeçar, amém? Vamos lá rapidinho ver, né, os 40 dias de Jesus. Lucas 2:22, completando-se o tempo da purificação deles, né, do povo, né, da lei de Moisés,
José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo. Todo homem nascido, ao completar 40 dias, era levado no templo. 40 dias, o primeiro 40 dias aconteceu aqui, Lucas 2:22. Mateus 4:1 fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. A segunda quarentena de Jesus está aqui. E Atos 1:3, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Essa é a última quarentena de Jesus, em que depois de ressuscitar, por 40 dias ele se comunica ali com os discípulos, ele aparece lá no mar, ele aparece dentro de um lugar onde eles estavam reunidos, alguns discípulos encontram ele no caminho de Emaús, vários momentos Jesus aparece então para os seus discípulos, e esse período levou 40 dias, como diz Atos 1:3. Queridos, e o que eu quero que você saiba, se essa é a penúltima quarentena, Jesus veio trazer a penúltima quarentena. Mais uma vez eu quero frisar aqui, será que essa não é a última? Olha o que diz lá em João 3,17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, para que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Vou ler mais uma vez. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos as três coisas que eu já falei várias vezes aqui. Deus julgando, o julgamento está aqui, todo aquele que não crê já está condenado, isso é julgamento. Nós vemos preparação, porque Jesus foi enviado para salvar, então as pessoas que entenderem isso vão se preparar para ser salvos. E nós vemos um recomeço, nós somos a semente desse recomeço, amém? Então essa é a penúltima quarentena, e a última nós deixamos como lição de casa, para cada um de nós descobrir, quando será? Será que nós vamos para isolamento? Será que nós vamos ser usados como semente? Será que nós estamos aproveitando esse período para de fato nos preparar? Você está preparado, querido? Se Jesus voltar, você está preparado? Está tudo zerado? A conta com os filhos, a conta com a esposa, a conta com o esposo, a conta com o patrão, a conta com Jesus, a conta com a igreja, a conta com você mesmo. Nós precisamos entender isso. Eu vou ler agora o último texto da noite. Nós começamos com Apocalipse e vamos terminar com Apocalipse. Apocalipse 22:10. Para mim, esse é o cenário da última quarentena. Diz assim: então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Que tremendo, querido, que tremendo. Sabe, queridos, eu falei ontem em Inácio, queria que vocês soubessem disso também, que eu queria muito trazer uma mensagem hoje, por ser o nosso reinício aqui, uma mensagem que levasse você lá para cima, assim, que você saísse daqui dizendo, nossa, que legal que foi aquele culto, não vi a hora de voltar, porque eu sabia que ia ser uma benção. Eu inclusive refiz essa ministração umas 2 ou 3 vezes, nós gravamos para passar hoje, para quem não veio no culto, mas eu falei, não é isso, tem algumas coisas que está faltando, tem algumas coisas que não estão bem explicadas, e o que eu entendi, querido, é que nós precisamos entender que a melhor mensagem é essa, a mensagem que nos prepara para estar com Jesus. Se tem alguma coisa que tem que nos deixar feliz e tem que nos levar lá para cima mesmo, é a esperança de que se Jesus voltar hoje, amanhã ou depois, nós vamos estar prontos. Então eu quero que você vá embora feliz, muito feliz, porque se essa for a última quarentena, você vai estar preparado. Se não for a última, você vai ficar atento, quando chegar a última, você vai se preparar. E o benefício da dúvida é essa: fazer tudo que está ao nosso alcance, para que mais cedo ou mais tarde nós possamos estar com Jesus, amém? Então o recado de Deus é: você quer viver em quarentena eterna? Os santos vão ser levados eternamente e permanecer lá com Jesus.
ou quer permanecer em isolamento eterno, se você quer quarentena eterna, continue a se santificar, continue a praticar justiça. Se você não está preocupado com essa tal da quarentena, conselho também vale para você, diz: continue o imundo a praticar imundícia, continue o justo a praticar injustiça. Mas que fique dado o recado: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.